Nogueira. Entre elas, havia documentos relacionados a 2 projetos de lei sobre a área ambiental, temas de interesse direto de Henrique Vorcaro, pai do banqueiro. Aliás, diálogos de março e abril do ano passado, obtidos pela Polícia Federal, mostram que Vorcaro e o publicitário Tiago Miranda, proprietário da agência MIT, atuaram para tentar impedir o trabalho da jornalista Malu Gaspar no jornal O Globo. A gente tem que votar num poste, mas a gente não pode deixar como está. Agora, na mão dessas pessoas que estão aí se dizendo presidente do partido tal, presidente disso, porque eu comando isso, que tipo de gente que é essa que quer comandar o país? Vocês vão me desculpar, nós estamos muito mal. Nós estamos ladeira abaixo. E por falar em ladeira abaixo, um outro assunto também, que não dá para esquecer, porque o Brasil ele vai acumulando escândalos, né? Não se resolve nada, mas vai se acumulando. Então aí chega no final da semana, nós temos uma rabeira de escândalo, que a gente uma hora ou outra tem que voltar a falar para não esquecer. O motorista Sidney Santos, que trabalhava para o Daniel Vorcaro, disse em entrevista aqui para o Metrópolis que quer distância desse povo ao ser questionado sobre a natureza dos serviços que ele prestava ao banqueiro. De acordo com a Polícia Federal, o motorista era responsável por entregar encomendas ao senador Ciro Nogueira, ou Cilo Nogueira. Entre elas, havia documentos relacionados a 2 projetos de lei sobre a área ambiental, temas de interesse direto de Henrique Vorcaro, pai do banqueiro. Aliás, diálogos de março e abril do ano passado, obtidos pela Polícia Federal, mostram que Vorcaro e o publicitário Tiago Miranda, proprietário da agência MIT, atuaram para tentar impedir o trabalho da jornalista Malu Gaspar no jornal O Globo. A insatisfação surgiu a partir de reportagens que abordaram investigações sobre o Master. Depois das reclamações de Vorcaro, Tiago Miranda afirmou que iria revirar a vida da jornalista e repassou ao banqueiro informações sobre familiares, contas bancárias e endereço da profissional. Nas mensagens, Vorcaro afirma que precisa frear a Malu Gaspar. E o correto é frenar, né? Quando você vê um outro tapado que não sabe nem língua portuguesa, né? Ele falou que precisava frear a Malu Gaspar, já que ela iria dar trabalho nos próximos dias, após uma entrevista bem ruim que havia tido com ela. Em mensagens posteriores, Vorcaro menciona a possibilidade de fazer uma proposta milionária para tentar calar essa mulher, nas palavras dele. Mesmo com a revelação das novas mensagens, os advogados de Daniel Vorcaro estão tentando reabrir as negociações para um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal e a PGR. Segundo interlocutores de Vorcaro e de investigadores, porém, todas as tentativas de reaproximação feitas até agora foram frustradas. O último movimento foi uma abordagem do advogado de Vorcaro, Sérgio Leonardo, a Paulo Gonet, no Salão Branco do STF. No salão, que costuma ser frequentado por advogados e ministros em intervalos de julgamentos, Leonardo disse a Gonet que seu cliente estava disposto a fazer uma nova oferta e dizer o que delegados e procuradores queriam ouvir, mas o procurador-geral rechaçou a ideia de imediato. Por outro lado, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que a legislação não prevê um limite de tentativas até que um investigado decida, enfim, colaborar efetivamente com os investigadores e consiga um acordo. Em entrevista concedida durante a cúpula do G7 na França, Andrei Rodrigues disse que a Polícia Federal está sempre disposta a ouvir o que potenciais delatores têm a entregar. Não é o caso, por exemplo, do Beto Louco, que entregou muito e ele está se fazendo de surdo. E de acordo com o jornal Gazeta do Paraná, a jornalista Renata Varandas, do SBT News, recebeu valores milionários da Ambipar, multinacional ligada ao esquema de corrupção envolvendo Daniel Vorcaro,
e com contratos de quase 500 milhões de reais com o governo Lula. Acontece que Renata é namorada de André Rodrigues. Fontes da corporação, ligadas inclusive ao atual governo, disseram que o chefe da Polícia Federal está fazendo com sua namorada o mesmo que Moraes fez com Viviane Bart. Outras fontes, também da Polícia Federal, afirmaram que alguns veículos de comunicação têm resistido a abordar essa pauta por corporativismo em relação à ex-colega de profissão e por medo de retaliação de André Rodrigues, que é fonte de grande parte dos jornalistas. E as desconfianças do lado a lado, envolvendo as desconfianças de lado a lado. O que é desconfiança de lado a lado, alemão? Desconfiança de lado a lado. E volta aí para ver se eu entendi isso aí, a redação. E as desconfianças de lado a lado envolvendo o caso Master e fraudes no INSS. Tá bom. As desconfianças ampliaram o desconforto entre André Rodrigues e o ministro André Mendonça, relator das duas investigações no STF. Não, no Tribunal de Pindamonhangaba. Interlocutores do chefe da PF veem tentativas de fragilizá-lo vindas do gabinete de Mendonça, se queixam de determinações que restringiram o acesso a dados de apurações e avaliam que existe uma tentativa de driblar a Polícia Federal por meio de uma relação mais próxima entre o gabinete do ministro Mendonça com a PGR. Auxiliares de Mendonça, por sua vez, manifestaram descontentamento com a forma como a PF conduziu as duas propostas de delação de Vorcaro. Por falar no escândalo do INSS, a Polícia Federal pediu, por exemplo, ao ministro André Mendonça, prorrogação do prazo para concluir a análise do material apreendido na investigação, que cita Lulinha, o filho do Lula. O pedido foi apresentado depois que a corporação afirmou não ter conseguido finalizar as diligências determinadas por Mendonça dentro do período de 60 dias fixado anteriormente. No ofício encaminhado ao STF, a polícia afirma que enfrenta dificuldades para cumprir a determinação em razão da escassez de servidores responsáveis pela extração e análise dos documentos apreendidos durante a investigação e que o volume de equipamentos recolhidos e a limitação de pessoal especializado impediram a conclusão do trabalho no prazo inicialmente esclarecido. O material analisado poderá embasar novos desdobramentos da apuração, incluindo a necessidade de novos depoimentos, perícias ou medidas investigativas. Até o momento, no caso do INSS, Lulinha sequer foi denunciado, nem responde a ação penal nenhuma. Aliás, com duas propostas de delação fracassadas, o Daniel Vorcaro tem aproveitado esse rolo todo e estudado um caminho para encontrar alguma nulidade nos processos que tramitam no STF. Uma das estratégias em análise é tentar invalidar as mensagens dos celulares do banqueiro usadas para embasar as ações do caso Master. O foco seria questionar a cadeia de custódia dos aparelhos apreendidos pela Polícia Federal, já que o procedimento garante que as provas coletadas na investigação sejam preservadas de forma íntegra, segura e rastreável, desde a apreensão até a apresentação do processo. No caso dos celulares, é documentado todo o histórico dos aparelhos desde a apreensão para assegurar que o conteúdo seja autêntico e não tenha sofrido alterações. Advogados já foram procurados por interlocutores de Vorcaro para avaliar se a tese da quebra da cadeia de custódia seria viável, buscando eventuais falhas no procedimento e com brechas para a defesa argumentar que as mensagens foram acessadas de forma irregular. Aí, SCAF, nós temos o André, que já mudou a equipe da Polícia Federal no caso do INSS, que agora tem a namorada, tem a digital da namorada no caso. O André, que não esconde de ninguém a amizade com Lulinha. Ele que está deixando a polícia sem pessoal para analisar no caso do Vorcaro. Ele que, em última instância, é o diretor-geral, se houve quebra de cadeia de custódia, a responsabilidade dele. O grande vilão da história do Brasil hoje é o André.
Na verdade, precisa saber se o juízo está na mão do relator André Mendonça, né? A gente precisa questionar como é que o juiz analisa essa questão das provas que estão sendo produzidas pela Polícia Federal. Porque a Polícia Federal, querendo ou não, é uma instituição respeitável no Brasil. Agora, sob o comando de uma pessoa que está fazendo o que está fazendo, essa investigação beira suspeição, no mínimo. Então, há necessidade de que o juízo, né, entre aspas, dê uma canetada, uma determinação que isso mude de figura. Porque presidir o inquérito policial é presidir um ato administrativo, não é um ato judicial ainda. Então, como está na fase de investigação, Pavinato, eu acho que deveria sim ser determinado uma mudança de rumo administrativo nessas investigações. E só isso, quem pode fazer isso é o Ministério Público Federal, se é que existe ainda, né? E o juízo, que é o relator, o ministro André Mendonça. Eu não vejo outra forma, porque se o delegado da Polícia Federal tem indícios de que está retardando ou prejudicando a investigação, é ele que precisa ser investigado. Ou não? Eu acho que o vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.